Estamos aqui com o pastor Moisés Leopoldino, que esteve conosco no encerramento do nosso Aviva em Umas, e Deus usou poderosamente, foi um culto animado, alegre e avivado. Para a glória do Senhor, tivemos salvação de almas. E pastor Moisés, qual a experiência, expectativa, o que você sentiu do nosso culto, nosso Aviva hoje? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter estado aqui na AD em Umas, com o pastor Elickson, e também com meu amigo Samuel, com toda a igreja. E quero parabenizar a igreja pela motivação de fazer um trabalho tão espiritual, com a preocupação de elevar o nível espiritual dos irmãos. Foi um trabalho muito abençoado e houve salvação de almas, um culto alegre, fervoroso, com renovo, com salvação. Estou me sentindo privilegiado, estou saindo também muito renovado por Deus daqui hoje. Hoje nós falamos sobre prioridade e necessidade. E nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, porque esta é a nossa prioridade. Pastor Moisés, é muito interessante o senhor ter entrado nesse contexto da prioridade e da necessidade. E a ideia nossa de fazer o Aviva em Umas é reacender essa chama, como o senhor falou na mensagem, saudade daquele tempo antigo, os cultos que não tinha hora para terminar do mover do Espírito Santo. E qual a importância que o senhor vê desse movimento do avivamento, buscar o primeiro amor nesses últimos dias da igreja na face da terra? Olha, a primeira questão é nós precisamos repassar. Já viu aqueles vídeos de Olimpíada que um atleta corre com a tocha, mas lá na frente tem um outro atleta esperando e aquela tocha é repassada? Então, nós precisamos repassar a tocha para que nós não venhamos cair num marasmo espiritual e viver somente de história, de passado, de testemunho de coisas que aconteceram. Então nós precisamos incentivar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a buscar esse carisma, esse fervor, essa alegria espiritual, os dons do Espírito Santo. E nós, como Assembleia de Deus, nós temos uma história. O DNA da nossa igreja é isso. Nós nascemos disso. Nós viemos de um movimento pentecostal, de um avivamento que aconteceu, e isso está em nós. Então há uma importância muito grande a gente não perder essa nossa identidade, porque nós temos uma identidade e nós precisamos fazer isso com urgência, porque nós estamos passando de uma geração para outra e nós estamos percebendo que muita coisa está ficando para trás e muita coisa boa, e precisamos resgatar esses valores. Pastor, qual a diferença entre prioridade e necessidade daquilo que o senhor falou hoje na mensagem? Não vai dar para o senhor falar tudo, mas um resumo daquilo que o senhor falou. Qual é a diferença? A diferença de prioridade para necessidade é que a prioridade não pode esperar. A necessidade, por mais urgente que seja, ela pode ficar para segundo plano. A prioridade não. Por isso Jesus disse que em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A necessidade é um acréscimo. A prioridade é reino. E reino não é comida nem bebida. Reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A nossa vida espiritual, a nossa salvação, a nossa vida com Deus, ela está em prioridade. Ela tem que ser a prioridade. Deus tem que ser a nossa prioridade. E nós vivemos em uma época, pastor, que a sociedade, a mídia, toda sorte de mídia, todo tipo de mídia, ela está tentando desconstruir essa verdade o tempo inteiro. Então nós vamos ter que lutar com todas as nossas forças para não perder esses princípios, né, que são os nossos princípios de fé. Pastor Moisés, e nesse contexto de prioridade, buscar o reino dos céus, a espiritualidade, eu vejo isso aí como uma carência, como o senhor disse, da nossa geração. E pecando nessa parte, a gente peca em uma outra prioridade, que foi o mandamento de Jesus, do ide, pregar o evangelho a toda criatura. E hoje nós podemos presenciar 13 ou 14 almas aceitaram Jesus, que é uma das prioridades do reino. Nós povoarmos o reino dos céus. Então, assim, ficamos lisonjeados quanto Deus usou o Senhor trazendo a ministração da palavra, e a prioridade do reino hoje foi
vista aos olhos com almas rendendo aos pés de Jesus. E o interessante, Samuel, é que o teor da mensagem hoje foi um teor mais forte, uma mensagem mais corretiva, uma mensagem mais exortativa. E você percebe que isso é uma verdade tão absoluta, tão real, que debaixo dessa mensagem as pessoas se converteram. A gente não precisa mentir para pregar o evangelho, fazer falsas promessas. A gente não precisa prometer o que Deus não prometeu. Até porque nós precisamos fazer as pessoas entender que a nossa vida nesse mundo é totalmente curta. Nós somos como uma erva que nasce pela manhã e morre à tarde. Mas a nossa vida eterna, ela não tem fim. Como eu posso investir mais numa vida onde eu vou viver quase nada do que no lugar onde eu vou viver para sempre? Por isso eu preciso me preocupar muito mais com a eternidade do que com agora. Só que a sociedade, ela é consumista, ela é imediatista, ela é avarenta, e se a gente não tomar cuidado, a gente busca as coisas que são da terra e esquece das coisas que são do céu, como se fôssemos viver aqui para sempre. Olha para você ver, hoje acho que foi quase 15 pessoas que aceitaram a Cristo ouvindo esta mensagem. Então, precisamos ter a coragem, a ousadia de continuar anunciando o reino de Deus. E o interessante, pastor Moisés, o senhor falando isso aí, me vem à memória de que é tão real você levar o evangelho que, como o senhor disse, uma mensagem mais exortativa, mas o evangelho é isso, o evangelho é confronto. Então, quando eu levo o confronto e a pessoa se constrange falando, eu tô errado, eu tenho que mudar isso, realmente o verdadeiro evangelho chegou até essa pessoa. E tá gerando transformação, que é isso que o Espírito Santo vai entrar e vai agir. O transformar, o mudar é por ele. O levar a verdade, confrontar aquilo que tá errado é a nossa parte. Exatamente. Tem duas grandes mensagens desde que João Batista começou a preparar o caminho para Cristo. Sempre houve duas grandes mensagens. O arrependimento e a salvação. O evangelho é boas novas. Agora, ele é boas novas para o pecador. E o pecador precisa se sentir pecador, porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão para o pecado. Não tem como Deus perdoar quem não se arrependeu. Como Deus vai perdoar quem não está arrependido? Todas as conversões, desde a pregação de João Batista, a primeira pregação de Pedro como igreja, quando as pessoas perguntaram o que precisamos fazer para ser salvo, a primeira frase é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos. O evangelho começa com arrependimento. Então as pessoas precisam vir a Cristo com a necessidade de um Salvador. E só o pecador precisa de Salvador. Pastor, o senhor falou que a nossa geração vai passar o bastão para a próxima geração. E a geração anterior para essa? O que foi perdido da geração anterior para a nossa geração? Pastor, foi perdido muita coisa. Muita. Eu vou dizer para o senhor que é o seguinte: a geração passada, ela não teve algumas coisas que nós temos hoje, que não é nenhum tipo de erro de pecado, que é a tecnologia e a multiplicação da ciência. Até porque é totalmente possível ser moderno sem ser mundano, porque a modernidade é de Deus, o mundanismo não é de Deus. Então, eles não tiveram acesso à modernidade, à ciência, à tecnologia, eles não tiveram acesso a isso. Mas eu vou dizer para o senhor que a geração passada, com certeza absoluta, foi uma geração que orou mais, foi uma geração que se abdicou mais, foi uma geração mais abnegada, mais reservada, e foi uma geração mais temente. A cultura e o tempo também contribuiu, mas a geração passada foi uma geração muito forte. E a geração presente é uma geração mais fraca porque pegou pronto. E quem constrói é mais forte do que quem pegou construído. Então, nós temos que tomar cuidado porque nós vamos passar para a nossa geração futura com mais facilidades do que a nossa geração passada nos entregou. Eu vi uma pessoa lá da Arábia, daquelas regiões, falando uma coisa. Ele diz, olha, o meu avô andou de camelo, né? Foi uma coisa assim. O meu avô andou de camelo e o meu pai andou de carro, eu ando de limusine, o meu filho vai andar de Mercedes, mas provavelmente o meu neto ou meu bisneto vai voltar a andar de camelo de novo. Aí o rapaz perguntou ele, por quê? Ele disse assim, olha, porque uma geração forte, né? Uma geração forte
ela vai passar, ela vai produzir uma geração menos resistente. Por quê? Porque ele não vai querer que aquela pessoa passe a mesma dificuldade que ele passou. Então, tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. Então, o tempo está mais difícil porque a geração é mais fraca. Essa é a grande verdade. Quando é que na época dos nossos avós, pai, nós ouvíamos falar dessa quantidade de gente deprimida, essa quantidade de gente, pessoas suicidando? Isso não existia. As pessoas tinham uma força interior, psicológica e emocional muito maior por serem acostumadas com o sofrimento. A nossa geração está muito melindrosa. É uma geração muito paparicada, mimada. Uma geração que pegou tudo mastigadinho, tudo pronto. Então hoje nós estamos tendo dificuldade de pregar a Bíblia para o nosso próprio povo. Porque é um povo mais melindroso. A nossa geração é muito mais melindrosa. Mas é o desafio de continuar ensinando os mandamentos, né, e o Evangelho de Cristo, independente da geração mudar ou não mudar. Porque senão a gente vai mudar a Bíblia também. É isso que eu ia falar, porque esse contexto da fragilidade da geração está influenciando a igreja também, né? Com certeza. Totalmente. Totalmente. Os crentes de hoje, pastor, não tem a resistência jamais de um crente da geração passada. Nem nas perseguições, nem no contexto familiar, nem no contexto social. De jeito nenhum. O senhor imagina que há 50 anos atrás aqui, uma pessoa aceitava Jesus e comprava briga com a família, com a sociedade. Ele era apedrejado na rua, ele era chamado de bode, ele era chamado de tudo que é nome. Hoje você sai e volta da igreja, as pessoas te elogiam, te cumprimentam. Não existe uma perseguição voraz contra a igreja hoje. Hoje a perseguição é ideológica. Ela não é mais aquela perseguição contra a fé, contra o indivíduo. Não, ela é uma perseguição mais ideológica, mais midiática. A geração passada passou por dificuldades terríveis. E parece que a fé deles era cada vez mais forte. E resistiam firme, né? Hoje as pessoas deixam Jesus, a igreja, por nada. Existe um grande movimento hoje, pastor, contra as escrituras e contra a igreja, contra a denominação. As pessoas querem se denominar igreja, principalmente os desigrejados. A Bíblia diz em Lucas 15 que a primeira parábola de Lucas 15 é da ovelha perdida. E ela só é perdida por 2 motivos. Ela está perdida porque ela não tem rebanho e porque ela não tem pastor. Quem não tem rebanho, quem não pertence a um rebanho e quem não é pastoreado é a ovelha perdida. Eles podem usar todos os argumentos que eles quiserem. É a ovelha perdida. O escritor aos Hebreus diz que não devemos fazer como alguns que deixam de congregar. A Bíblia diz: imitai vossos líderes e pastores, os quais vão dar conta, né? Os quais velam por vossa alma e irão dar conta de vós. Nós temos... a Bíblia nos ensina que nós devemos nos reunir. Paulo diz que quando nós nos reunimos... Então, essa questão do desigrejado, das pessoas que batalham, militam contra essa... a fala deles é muito contundente, mas é pouquíssimo convincente. Só uma pessoa mesmo sem experiência com Deus para cair numa falácia dessa. Pastor Moisés, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu hoje do Senhor estar vindo aqui ministrar, pela sabedoria e o direcionamento do Espírito Santo. Gostaríamos que o Senhor deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente sobre o arrebatamento, sobre vida com Deus, fazer um resumo do que é prioridade na vida do cristão. Olha, eu vou deixar um versículo, é do Antigo Testamento o versículo, mas serve para hoje. Buscai o céu que está em cima para escapar do inferno que está embaixo. Pense na tua eternidade, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, pense na tua eternidade, pense na tua salvação, porque você só vai descobrir que essa vida é tão passageira quando este corpo mortal cair e você descobrir que a vida continua num outro plano, que é o plano eterno. E o plano eterno, no plano eterno só existe 2 destinos. A salvação eterna ou a perdição eterna.
busque a salvação em Cristo e que Deus abençoe você e sua família. Pastor Moisés, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui ser instrumento de Deus, por atender o nosso convite também para estar nesse bate-papo aqui. Deus possa abençoar Obrigado, sua pastor. vida e seu ministério. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e conte conosco. Quando precisar, estaremos à disposição.